Mas vamos lá, botei pra gravar aqui. Se você está vendo isso no YouTube... Ah, pera, eu não preciso fazer o aviso, eu não tô comendo. Eu ia fazer o aviso de... Eu ia fazer o aviso de quando eu tô comendo, mas dessa vez eu não tô. Ah, então comenta, pode ser. Quem lacra não lucra. Nimona e o boicote de produções LGBTQIA+, do Ora Thiago. Vambora. Gays, lésbicas e simpatizantes. Mas não só isso. Tem várias outras letrinhas também e, junto com elas, todas as suas Que é o Jota? interseccionalidades possíveis. Tem bicha preta, lésbica gorda, bissexuais de todos os gêneros, cores e tamanhos. Estamos vivendo a era da diversidade na cultura pop. GLS em peso. Em que beijo gay era uma coisa De que Juan. acontecia quando a câmera estava desligada e que personagens LGBTQIA+, quando existiam, eram apenas caricaturas estereotipadas. Coisa do passado. Hoje não. Hoje a gente tem... Pô, mas eu gostava do Crow. Vermelho, Branco e Sangue Azul, com Amor Vitor, Sex Education, Manhãs de Setembro e, claro, Nimona. Tempos diversos, gloriosos, maravilhosos. Mas será mesmo? Estudos recentes da GLAAD, a Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação, reportam um aumento de mais de 6% de personagens LGBTQIA+, em produtos ficcionais nos últimos 7 anos. Mas junto desse aparente progresso... Só 6%? Tudo que eu tenho visto tem muito, muito mais do que 6%. Midiático, surge também uma forte reação contrária, com setores conservadores em diferentes frentes ameaçando boicotes. Alerta, alerta, 6% mais gays. E denunciando Amei o filme da Nimona também. uma suposta doutrinação ideológica promovida pelo marxismo cultural. E de uns tempos pra cá, criadores que fazem parte da famosa sigla também têm visto suas produções serem canceladas sem cerimônia, cenas de beijo cortadas e, em muitos casos, uma, digamos assim, má vontade com produtos diversos. Peraí, qual que é o apelido polêmico que ele ganhou? Por um lado, a gente Calma. vontade com Ai! Diretora Globo causa nos bastidores e ganha apelido polêmico após vetar conteúdo LGBTQ na novela Vênus Platinada. Entenda. E não me dizem o apelido. Geraldo. Ah, entendi. produtos diversos. O que tá acontecendo, afinal? Por um Explica lado, pra a mim, gente como se eu pôde fosse uma criança de 6 finalmente anos. assistir Nimona, uma animação baseada na webcomic de um homem trans que aborda questões de gênero de uma forma sofisticada e que inspira reflexões profundas sobre as origens políticas da intolerância. Vitória da representatividade? Por outro lado, Nimona é um filme que foi salvo pela Netflix depois que a Disney cancelou o projeto, mesmo ele já estando 75% finalizado. É pra gente ficar feliz porque esse filme existe, apesar de tudo, ou frustrado e cansado porque isso só aconteceu depois de muita luta? Quer dizer, se as coisas estão melhores em termos de diversidade, por que ainda... Pô, mas se eles iam cancelar, por que eles cancelaram depois de 75% pronto? Alô, Anapurna. Mais estiloso traço antigo? Então, eu achei estilosíssimo também. Mas eu gosto de como ficou o 3D. Perdi, não consegui. Sou incapaz. Quer dizer, se as coisas estão melhores em termos de diversidade, por que ainda assim parece que a gente não avançou? A Anapurna falou, vou lançar só... Não importa se não vai dar dinheiro, eu vou lançar o que eu quero. E foi. Gente. Olá, meu nome é E Thiago deu e nesse dinheiro. canal a gente fala sobre cultura pop e a necropolítica dos afetos. No vídeo de hoje A Anapurna não é, tipo, dirigida por uma moça que é herdeira, então não tem problema ela gastar um monte de dinheiro com as coisas porque ela já tem o suficiente? para conversar sobre Nimona, um filme que eu gostei bastante e sobre o qual eu tenho muito a dizer. Mas o meu objetivo Ela é rica, mesmo a única rica conversar decente. um pouquinho sobre os meus sentimentos contraditórios sobre essa ideia de representatividade, diversidade e sobre as muitas vitórias simbólicas e derrotas concretas que nós, LGBTs, temos que enfrentar LGBTs. diariamente. Eu vou tentar não ser muito pessimista por hoje, mas eu não garanto nada. O que eu consigo garantir aqui é informação de qualidade com a perspectiva política, reflexiva e educativa. Falando em educação... Hoje a gente vai ser botado esse pra vídeo é pensar, patrocinado rabudinhas. lá no site da EBAC, a Escola Britânica de Ah, Artes não! Criativas e Tecnologia. Toma você vai um encontrar AD na centro cara. com mais de 150 cursos em diversas Vou abaixar um áreas. pouquinho. Já que no vídeo de hoje eu escolhi Mas vou deixar meu mano fazer a propaganda dele, que eu só pulo propaganda se se for animação 3D de design site de animação aposta. 2D. Porque eu sei que vocês são Qualquer tudo uma dessas inconsequente. opções, você vai ser treinado por profissionais já conhecidos do mercado que vão te proporcionar as ferramentas para você construir uma carreira na área de animação. A EBAC é uma instituição muito voltada para Aí, gente, vocês estão tudo aí fazendo nada, que te vão lá. ajudam a começar a trabalhar. Isso sem Vão
Vamos lá fazer mas alguma coisa de tutoriais útil. individuais que todo aluno tem direito. E não é só isso. Eu gosto de tem perder cupom tudo, viu? promocional Por isso que eu também. É pulo. só você digitar Hora Thiago 200 lá no site Quero da postar EBAC minha pra pegar um casa. desconto bem legal de R$200 em qualquer curso. Qualquer curso de qualquer área. Não é só animação, não. O link tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar e arrasar. Agora volta aqui comigo. Quando Vamos é coisa de conversar sobre calvície, Nimona. quando é coisa de curso, eu deixo. Pra rapaziada em formação aí, seguir um caminho bom. Que é de não ser calvo e ter educação. O que é Nimona? Ou melhor, quem é Nimona? I'm Nimona. Nimona é uma garota, ou talvez um garoto, um personagem, um rinoceronte, uma metamorfa. Nimona é várias coisas, Tá muito mas o alto que o ela vídeo, gente? definitivamente não Tô com a impressão que tá. é um monstro. Do not call me that. Nimona é, também, um Tá filme bom, da então tá Netflix em parceria com a Annapurna Pictures, lançado em junho de 2023. E, claro, uma webcomic criada anos antes pelo cartunista e roteirista N.D. Stevenson, um homem trans que, Ah, a alguns webcomic é anos bonitinha, atrás, mas eu ficou gosto mais conhecido do pela sua 3Dzinho. releitura da personagem She-Ra como uma doutrinação ideológica promovida pelo marxismo. Escrita como uma forma do autor entender a sua própria identidade de gênero, Nimona conta a história de uma criança metamorfa I'm Nimona. que se torna a comparsa do Lord Ballister Coração Negro, o maior vilão que já existiu. Depois de certas pessoas. Mas nada é como parece nesse universo. Ballister não é o vilão caricato que todo mundo acha que ele é, assim como o célebre Ambrosius Oropelvis não é o grande herói do reino e, bom, Nimona não é só uma anti-heroína metamorfa, mas uma personagem complexa com um passado traumático. Os bastidores dessa história... Ah, mas no quadrinho parece que a gente vai da protagonismo da Nimona e não do brother. Tanto o filme quanto a webcomic revelam umas coisinhas interessantes. Antes de se revelar publicamente como uma pessoa transmasculina, o N.D. Stevenson se identifica Na verdade, o Andy não necessariamente abre a mão da não binariedade ou se assumir como pessoa transmasculina. Ok. como uma pessoa não binária. Parte dessa jornada de entendimento sobre a própria identidade de gênero foi se refletindo... Você viu 3 no páginas? trabalho Eu tô seguindo o que ele falou quando ele tava falando da cômica, não só as 3 páginas. criativo dele durante alguns anos. E Nimona hoje acaba sendo lido por alguns fãs como uma espécie de registro alegórico, simbólico, metafórico desse processo de autodescoberta. A ideia de uma pessoa cujo senso de identidade tá num processo de mudança, de descoberta, é transmutada artisticamente na forma de uma criança em constante metamorfose. Nas palavras do próprio autor, eu não sabia o que estava fazendo. Literalmente a metamorfose dela virando um cachorro, um esquilo. A desenhar o quadrinho mais de uma década atrás. Eu só sabia que minhas emoções eram grandes demais pro meu corpo e eu precisava colocá-las em algum lugar. Ele também falou numa outra ocasião que, na época, ele não acreditava que ele merecia amor, mas talvez Nimona merecesse. You think that I would do that? That's who I am? Bom, já Não no sei, filme as funciona. coisas são um pouco diferentes. A gente começa a história sendo apresentado a uma espécie de mito de fundação de um reino fictício. A long, long time ago, a kingdom lived in peace. De acordo com esse mito, o reino foi fundado por uma heroína lendária que, há muito, muito tempo, expulsou dali um monstro muito, muito malvado para que seu povo e seus descendentes pudessem viver em paz, protegidos por um exército e uma muralha. But if you want a happily ever after, you can never let your guard down. Because the monsters are always out there. Muitos séculos depois, somos apresentados a uma sociedade altamente hierarquizada, onde uma elite de guerreiros é idolatrada pelos cidadãos comuns. É nesse contexto que a gente conhece Ballister, um cara que tá prestes a O receber... que ainda me incomoda um pouco, algumas coisas, porque eles são tipo uma sociedade super tecnológica e ao mesmo tempo cavaleiros de armadura, sabe? E aí os caras ficam atacando flecha quando eles têm a tecnologia suficiente pra fazer lasers. Mas vamos seguir. Uma honraria nunca antes concedida a qualquer membro da plebe. A chance, quer dizer, a honra de se tornar um dos cavaleiros responsáveis por proteger o reino dos monstros que vivem além da muralha. Ballister joining the ranks. Mas são flechas a lasers, mas eles podem tirar as partes das flechas e fazer só o laser. Acho que fica até mais barato. Eu tive essa discussão, o Zero perdendo o argumento e ele ainda tá tentando, você tá vendo? Que ainda quicam nas paredes. Não, o fato dela quicar na parede ainda dá mais chance pra acidente. The first time in history. O tanto de flecha perdida que não deve ter nessa cidade não está no papel. Our safety will be put in the hands of a commoner.
Mas durante a cerimônia, algo inesperado acontece. A rainha é assassinada. Viu como são e eficientes os Ballister é lasers? acusado injustamente de ser o responsável. É aqui que aparece uma das principais diferenças em relação ao quadrinho original. Diferente da webcomic, o Ballister não encarna um estereótipo de super vilão que vai sendo desconstruído aos poucos. Desde o começo, o público, a gente no caso, já sabe que ele não é malvado. O Ballister do filme tá mais pra um herói trágico e incompreendido. Give me a chance. We gave you a chance. But I didn't do this! Pra gente que tá assistindo, ele não é malvado. Mas pra toda a população do reino... 2 segundos depois, tudo desmoronando porque o laser é eficiente demais. Tudo bem, mas vamos supor, o laser que matou a moça lá do legal. Ele não destruiu tudo, ele só matou a moça. Exatamente como o laser deveria fazer. Dentro do filme, ele é um grande vilão que cometeu o crime perfeito. E ele é gay também. Ele tem um namorado. Doutrinação ideológica promovida pelo marxismo. Enquanto o personagem busca maneiras de provar a própria inocência, ele se depara com uma figura baixinha e Destrói o bagulho em cima e cai e quebra o chão. Mas você entende que aquele laser já não destruiu a cidade inteira. Logo, dá pra você ir diminuindo a frequência para que ele destrua só o que você quer. insolente chamada Nimona, que ajuda ele a fugir da prisão e se apresenta como uma espécie de Ele é gay, ele é do aprendiz de mal. vilania em busca de um mestre. So, about the job. What job? To be your sidekick. Ao perceber que Ballister não é a mente maligna que ela estava procurando, Nimona acaba se compadecendo da situação toda e decide ajudá-lo a encontrar o verdadeiro assassino e recuperar a própria honra. Mas sem esquecer, claro, de destruir tudo no meio do caminho. Destruiu tudo que tá na moça pra cá. Zero, mas você entende que se você diminuir o poder do negócio, o poder fica diminuído ou não? Ou você não pegou essa parte? É só fazer comparar uma frequência menor, um poder menor. Sei lá como funciona o laser. This is the part where you run. O coração dessa história tá na relação inusitada entre esses dois personagens. Mesmo sendo perseguido pelo exército pro qual ele jurou lealdade, Ballister ainda acredita, durante uma boa parte do filme, na narrativa de que esse reino precisa ser protegido de monstros que vivem do lado de fora do muro. Inclusive, eu vou falar aqui, fazer um parênteses, que eu esperei o filme inteiro, que aquele quadro que ele fez com a Nimona, do Nemesis, coisa assim, ia ser utilizado como uma carta reversa pra ele, não foi. Enquanto Nimona, por ser uma metamorfa, é exatamente o monstro do qual todo mundo, incluindo Ballister, tem medo. Thing you do? It's too much. No. Pro Ballister, ele só precisa provar a própria inocência pra corrigir um suposto acidente de percurso Ele acredita. e voltar a... Ele acredita na libertação do trabalhador por meio do capitalismo. Lá vem o Juan. Você tá pressupondo que eles têm isso, pô. Se eles não têm, não tem. Hã? ter uma vida normal. Mas pra Nimona, ser perseguida e marginalizada já é o estado normal das coisas. You're a monster. Do not call me that. Então o que a gente tem aqui são duas perspectivas muito diferentes sobre esse mundo. Uma de um personagem que com muita dificuldade conseguiu ascender socialmente, que acredita que isso é possível e que beleza, deu merda aqui, mas tá tudo bem. A gente só precisa corrigir esse probleminha que as coisas voltam ao normal e tudo vai dar certo. E do outro lado a gente tem o ponto de vista de uma pessoa que sempre foi excluída do convívio social, que nunca teve a chance de ser vista como gente, que sempre teve a margem, que sempre se fudeu e que entende que nessa sociedade não tem nada que precisa ser ajustado. O sistema em si tá corrompido. Quem será que tá certo? Nesse mundo fictício construído pela Annapurna Pictures, a gente tem uma estética retrofuturista onde, apesar da tecnologia avançada, a sociedade ainda vive numa espécie de mentalidade medieval, uma constante caça às bruxas. Queen Killer is still out there. Everyone is scared. Os indivíduos desse reino vivem sob a ameaça de um monstro Voltei, minha irmã não sabe minha idade. Devo me preocupar? Não. Pergunta se ela sabe a dela. Se ela não souber, aí você se preocupa. que nunca viram, nunca conheceram. Alguns poucos são incumbidos com a missão de livrar o mundo desse mal invisível e iminente. Fazer parte desse time de escolhidos é tratado como uma honra pela população que espera ansiosamente pela escalação de cada novo guerreiro. E tudo isso, desde a formação do soldado até as performances de guerra, é repercutido pela mídia, exaltado e televisionado como um grande reality show. Tonight's the night we night the night. A gente está diante de uma sociedade totalmente militarizada, hierarquizada e sistematicamente dividida em papéis pré-determinados. É uma configuração social inteira construída a partir do medo de um monstro desviante e ameaçador que vive do lado de fora do muro. Eu tenho a sensação Enquanto de que... isso, o monstro fumando maconha nas ruas da cidade.
Isso me lembra alguma coisa. Nimona é um filme que vai além dos problemas de representação ou de diversidade. É uma história que tenta elaborar uma teoria sobre discriminação e preconceito, ou pelo menos inspirar uma discussão um pouquinho mais sofisticada sobre esse assunto. Claro, a gente tá falando de um mundo fictício onde uma criança consegue se transformar num rinoceronte, mas várias das premissas verdadeiras dentro da história também podem ser percebidas do lado de fora dela. Essa ideia de que alguns grupos sociais são vistos como desviantes ou uma subcategoria de gente que precisa ficar do lado de fora de um muro não é a coisa mais estranha do mundo, né? A questão é que, além de dizer que existem pessoas diferentes que precisam ser respeitadas e aceitadas, o filme tenta mostrar que o problema da intolerância, do ódio, não existe isoladamente. E basicamente ele diz o seguinte: existe algo de muito errado na fábrica da nossa sociedade que permite que essas dinâmicas de preconceito e discriminação se perpetuem. Consegue adivinhar o que é? Eu não vou falar nada. Eu só acho engraçado que, no caso da personagem Nimona, o fato dela ser uma entidade mística e transmorfa desafia uma ordem social que diz que uma pessoa só tem direito à validação enquanto pessoa enquanto ela não se transforma em rinoceronte. Transformar em rinoceronte, pronto, perdeu de todos os direitos. cumpre um papel fixo na sociedade. Want me to shift? You don't want me to shift? Pick a lane! And now you're a boy. I am today. Já no caso do Ballister, vai ser a origem social dele que coloca o personagem no lugar de forasteiro nessa ordem imaculada do reino. No, he doesn't come from a noble bloodline. But he might just have the heart of a hero. Ballister thought I was gonna apologize for treating him like the trash that he is. Ballister não é um metamorfo. Ele não é nenhum monstro, mas Ele é pobre. por causa da sua origem social, nem ele tem o direito de ser gente nesse universo. Eu tenho a sensação de que isso me lembra alguma coisa. E é entre o preconceito, a violência vividas por Ballister e Nimona que a gente entende quem são os verdadeiros vilões da trama. As figuras de autoridade que insistem em vilanizar, em bestificar o que é diferente. O vilão é o sistema. Nimona é uma história E aquela construída mulher? por uma pessoa trans que trata Pobre gay. Agora ele é a minoria da minoria. sua base de questões fortemente relacionadas com as vivências de pessoas trans e que, claro, também se relacionam com as outras letras da sigla e de outros grupos marginalizados. De forma madura, mas sem esquecer que pode ser divertido e emocionante, o filme nos faz questionar o porquê a nossa sociedade não tolera a diversidade. E é provavelmente por causa disso que esse filme quase não existiu. Ficou com medinho, Netflix? Ficou? Ai, tá alto. O anúncio de uma adaptação Parou. de Nimona para os cinemas aconteceu em junho de 2015. Os direitos foram comprados pela 20th Century Fox e a produção ficaria nas mãos de sua então subsidiária, a Blue Sky Studios, o mesmo estúdio responsável por Rio e a Era do Gelo. Na época, o longa-metragem estava programado para estrear em 2020, mas antes disso, Foi a Disney? Eu falei ao contrário. Ignora. em maio de 2019, a 20th Eu falei ao contrário. Eu tenho problema aqui, ó. Century Fox foi comprada pela Disney. Peraí, vamos recapitular. Nimona estava sendo produzida pela Blue Sky, que era uma subsidiária da Fox, que em 2019 foi comprada pela Disney. Até aí tudo bem, aparentemente. Quer dizer, mais ou menos. A coisa Faz começou ele a ficar agora, meio esquisita quando o filme foi sendo adiado A Blue Sky foi fechada, não foi? repetidamente. Primeiro para 2021, depois para 2022. Em 2020, o próprio Andy Stevenson chegou a falar num podcast que tava tudo bem, que o filme tava em produção. Vai rolar, gente, confia em mim. Aí chegou 2021 e a Disney não só anunciou o cancelamento do projeto, como ela fechou a Blue Sky Studios. Detalhe, o filme tava 75% finalizado. Num artigo da Collider chamado Como a Disney Quase Matou Nimona, alguns antigos funcionários da Blue Sky revelaram uma atmosfera esquisita cercando a produção do filme depois da aquisição da Disney. Um dos principais problemas dos executivos, de acordo com esses funcionários, era justamente uma cena de beijo entre dois homens. Nas palavras de um desses ex-funcionários, a liderança do Blue Sky sentiu pressão suficiente numa reunião para remover a cena do beijo de futuras apresentações para Disney, apesar de esperar incluí-la no filme. Pera, eles tiravam, tipo assim, falavam assim, ó, gente, tá indo bem o filme aqui, hein? E aí, sem a cena do beijo, assim, ó, tá bom aqui o filme, hein? E aí, como ninguém ia ler o papel escrito assim, o roteiro inteiro, eles falavam assim, não, então tá bom, pode postar isso aí.
filme. Quando eu li essa reportagem, eu consegui reconhecer com muita facilidade essa atmosfera esquisita. Eu tenho certeza que várias pessoas LGBTs já sentiram essa atmosfera esquisita em ambiente de trabalho. Será que tem um nome pra isso? Vale lembrar que essa não foi nem de longe a primeira polêmica relacionada a questões LGBTQIA+, dentro da Disney. Em 2022, por exemplo, vários veículos reportaram que o Bob Chapek, um antigo diretor executivo da empresa, estava enfrentando uma espécie de revolta interna de funcionários por não ter se posicionado publicamente contra um projeto de lei conhecido nos Estados Unidos como Don't Say Gay, ou em português, Não Fale Gay. Mas o que diabo é isso? O nome oficial desse negócio é Direito dos Pais pela Educação. E é uma lei aprovada na Flórida em julho do ano passado que permite que Educação é uma palavra muito forte. Direito dos pais da ignorância. pais irresponsáveis por crianças da pré-escola até o 3º ano do fundamental movam uma ação judicial contra professores que mencionarem em sala de aula alguns dos assuntos vetados pelo dispositivo legal. Dentre esses assuntos, claro, gays. Daí o nome da lei. A aprovação dessa lei despertou muitos protestos de profissionais de educação e da comunidade LGBTQIA+. E existia uma certa pressão. Não mexam com as crianças. Enquanto isso, as crianças... Só capa, família. Já uma pessoa da minha falando de um beijo gay. Era pornografia, mas no filme de romance hétero se agarrando sem o menor problema. Então, é uns valores muito esquisitos que esse pessoal tem. Para que a Disney se posicionasse também, já que os principais parques temáticos da empresa ficam na Flórida. Mas além do posicionamento não ter acontecido, em fevereiro de 2022, o jornalista Scott Maxwell reportou num dos principais jornais de Orlando que a Disney vem financiando políticos conservadores como Dennis Bexley e outros apoiadores da lei anti-LGBT. Ficou uma situação super chata, de uma forma geral. A inabilidade do Bob Chapek de lidar com a crise relacionada a esse projeto de lei aumentou ainda mais a desconfiança do público e de funcionários em relação ao posicionamento da Disney sobre questões LGBTQIA+. O diretor acabou sendo demitido em novembro do ano passado e o sucessor dele pediu O que desculpas. vocês estão assistindo? Quem lacra não lucra. Nimona e boicote a produções LGBTQIA+. Ele tá falando sobre o filme Nimona e questões sociais, tanto que o filme aborda quanto que aconteceram por trás das câmeras do filme. Em nome da empresa por não ter se posicionado até aquele momento. Mas as coisas não mudaram muito desde então. Várias produções diversas continuam sendo canceladas ou, no mínimo, enfrentando turbulências nos bastidores. Isso de acordo com denúncias anônimas de ex-funcionários para diversos veículos de mídia. Não tem como saber ao certo, eu tô tentando... O pessoal lá da Disney viu a Luz e a... Como é que é o nome da outra? Enfim, a Luz e a namorada da Luz dando um beijo e falou assim... Aquilo ali... A Emmett... Aquilo ali é pornografia pras crianças assistirem em plena TV, 2 horas da tarde. Enquanto isso, elas de mãozinha dada só... Um gay! Quando me comprometer... Eu acho engraçado. De acordo com as orientações do meu timaço de advogados. Eu sou uma advogada, dammit! Mas a situação da Disney não parece muito bonita, não. Isso eu posso falar, né? Advogados. De qualquer forma, em abril de 2022, foi anunciado que a Annapurna Pictures, em parceria com a Netflix, haviam adquirido os direitos para finalizar a Nimona, que agora ganhava uma nova data de estreia, junho de 2023. E foi quando o filme estreou, de fato, na Netflix, finalmente. Ou seja, finalmente, uma vitória. Depois de 8 anos de babado, tumulto e confusão. Termos técnicos. O que é ótimo. Eu fico muito feliz pelo filme ter conseguido existir, por eu ter tido a oportunidade de assistir esse filme. Mas é difícil não sentir também um gostinho amargo junto da alegria. No fim das contas, Nimona é um ponto fora da curva. E... Pô, ó, eu queria falar uma coisa assim. Nimona, ele é bem estilizado, ele é bonito. Mas... claramente ele podia ficar mais. E a Disney tinha os recursos pra isso. O problema é que ela também tinha os homofóbicos pra não fazer isso. Mas, putz, pensa como ia ser um Nimona animado pela Disney. Pô, ia ser um arregaço. Só falta meterem. Um homem até aceito. Agora uma mulher beijar outra mulher, aí não. Aí já é loucura. Um beijo com a pornografia pra homofóbico é.
pergunta pra qualquer conservador que vê, tipo, na Globo, que dois caras se beijando na novela. É isso. Depende do traço que o filme ia abordar, às vezes não difere muito. Eu acho que ia porque... sei lá, Nimona era um pouco plano. Eu sei que... Que frame lindo, lindíssimo. Eu sei que em partes era por questão de estilização, mas é claramente também parte porque fica mais barato fazer do jeito que eles fizeram. Entendeu? Eles focaram em deixar as coisas mais caras nos personagens, porque querendo ou não são eles que importam. Mas se eles tivessem talvez mais recursos, Nimona poderia ficar muito mais bonito. Entendeu? Não me entendam errado, eu acho o Nimona lindíssimo. Ratinho ia se jogar do prédio pra defender a pornografia hétero e taca o pão em um gay beijando o outro. Pra você ver. Esse tipo de turbulência For hétero é só romance pra eles, exatamente. caótica, essa atmosfera... E é engraçado, e eu só acho engraçado que em todos esses desenhos, durante milênios, nós tivemos casais de crianças héteros e sendo casais e tá tudo bem. Agora, um casal LGBT de criança, não. Aí elas são muito tão jovens. Elas são tão jovens. Entendeu? E a Luz e a Emmett temos, sei lá, 14 anos quase, eu acho. Fera esquisita por trás de produções diversas ainda é a norma em muitos lugares além da Disney. Quer apostar? Somos um casal. Vai na Fé foi uma novela exibida na Rede Globo entre janeiro e agosto de 2023. Apesar da estreia morna, a produção foi conquistando o público e a crítica à medida que a trama avançava e até quebrou alguns recordes de audiência pro horário de exibição. No Twitter e outros círculos do inferno, o folhetim se tornou um assunto constante, mas não só por causa do texto habilidoso da autora, Rosanne Svartman, e sim por um suposto boicote da emissora aos personagens LGBT. É claro que ninguém admite publicamente essa motivação, mas o público começou a reparar nos constantes cortes nas cenas do casal Clara e Helena, interpretadas por Regiane Alves e Priscila Steinman. Steinman, é assim que fala? O primeiro beijo do casal era pra ter sido exibido no dia 10... Não, Yuri, acho que você não pegou a ideia. Acho que você não pegou a ideia. De maio, a cena foi gravada, mas o beijo em si foi cortado na hora da exibição. A mesma coisa aconteceu com o casal Yuri e Vini, na mesma novela. A coluna Notícias da TV, do UOL, reportou na época que, nos roteiros disponibilizados pela emissora, havia sim indicação explícita de um beijo que nunca foi exibido. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, da mesma coluna, a decisão de cortar esses beijos partiu de Amaury Soares, que assumiu o cargo de diretor dos Estúdios Globo em março de 2023. E nada disso está restrito a Vai na Fé. Cenas do romance entre Mena e Mara, interpretadas por Camila Damião e Renata Gaspar. Não, acho que esse casal não devia funcionar pelo simples fato de que elas se chamam Mena e Mara. É nome de dupla dinâmica, nome de gêmeas, não nome de casal. A novela Terra e Paixão também foram cortadas pelo mesmo motivo. Mas qual que é o motivo? Sério, qual é o motivo? Para um novo diretor, é mais importante manter um público conservador que já acompanha a TV. Evangélicos promove um boicote contra a Vai na Fé e detona novela. Diga não. Evangélicos dizem não à comunidade LGBT, mas a comunidade LGBT não tinha perguntado nada pra eles. Aberta do que abrir as portas para um público mais jovem ou mais progressista, sei lá. Num comunicado oficial sobre esse e outros supostos boicotes, a Globo deixou claro que toda novela está sujeita a ajustes, uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo. Faz parte do processo, como já vivenciamos inúmeras vezes. Já vivenciamos inúmeras vezes. Enfim, pra ser justo, no final das contas, teve beijo sim em Vai na Fé. Todos os casais se beijaram, depois de muita pressão da audiência. Mas enfim, a gente tá falando... A audiência com um pedaço de pau, assim, com a localização nos estúdios da Globo, assim, falando, e aí, como é que vai ser? Empresas conservadoras, empresas que vivem no passado. Hoje em dia a gente tem os streamings, as plataformas trazendo modernidade e diversidade para as nossas telas. O conservadorismo tá lá atrás, né? Na TV tradicional, né?
Né? Pois é, minha filha, uma galera da HBO vem reportando que suas criações estão sendo silenciosamente removidas da plataforma de streaming. Beijo, vai de Séries arrasto. como Minx, The Nevers, animações como Trem Infinito e vários outros produtos com representação LGBTQIA+, estão sendo descartadas sem cerimônia pelo serviço de streaming, com a desculpinha clássica de que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E a Netflix também não Realmente tá uma boa livre de desculpa. controvérsias. Em 2021, o especial de comédia do Dave Chappelle foi acusado de reproduzir discursos transfóbicos. O comediante não só fez piadas agressivas com a comunidade, como debochou de corpos de pessoas trans e defendeu abertamente feministas radicais. De acordo com o que foi apurado por veículos como Vulture e CNN, o ator tem utilizado a população trans como alvo de suas piadas desde 2017. Eu não vou reproduzir nada que o Dave Chappelle falou, nem vou abrir debate aqui sobre os limites do humor, muito menos explicar o... Aí ele vem, aí a gente fala tudo isso, aí ele fala assim, ai gente, o mundo tá chato, não dá pra brincar com nada mais, aqui é um stand-up, tô fazendo piada só, gente, hahaha. E aí continua fazendo as mesmas piadas. O motivo das falas do Dave Chappelle serem violentas, porque, sinceramente, eu tenho mais o que fazer. Feminista radical não considera a mulher trans como mulher, logo sim ele foi transfóbico. Sim, ele foi transfóbico, só que ele, no caso aqui o Thiago tá falando de que ele fez piadas transfóbicas, ele fez piadas sobre corpos trans e ele apoia feministas radicais. Ele já foi transfóbico antes de sequer apoiar as feministas radicais. No ano abençoado de 2023, se você assiste meu conteúdo e defende transfobia, a única coisa que eu posso te oferecer é a porta da rua. A única coisa que eu posso te oferecer é um copinho de cianeto, Deus. Enfim, com a repercussão negativa da polêmica nas mídias e nas redes sociais, existia expectativa de alguma consequência. Tenho 3 letrinhas pra te falar. A disseminação de discurso de ódio disfarçado de piada na maior plataforma de streaming do mundo. Eu não sei de onde surgiu essa expectativa, mas ela tava lá por algum motivo. O que aconteceu de verdade é que o então co-CEO da Netflix, o Ted Sarandos, não só defendeu o Dave Chappelle, como dobrou a aposta. Ele falou o seguinte: se você acha difícil de apoiar o nosso conteúdo, a Netflix talvez não seja o melhor lugar pra você. Vocês que se lasquem, basicamente. O meu mano falou, a porta é a serventinha da casa, pode tirar a sua assinatura aí. Você acredita? Comandados que se mudem. E falando em transfobia, Wanna get out of here? em junho de 2023, o trailer de Nossa, Homem-Aranha essa aí foi uma Através zoada do danada. Aranhaverso causou um certo alvoroço na internet. Numa das cenas do material promocional, algumas pessoas notaram uma bandeira trans pendurada no quarto da personagem Gwen Stacy. Mas não só uma bandeira trans com um recado: proteja as crianças trans, que aparece bem rapidinho, mas por tempo suficiente pra colocar aquela dúvida na cabeça das pessoas. Gwen Stacy é uma mulher trans? É claro que tudo isso causou uma grande... Será, gente? Será que todo o esquema de cor dela não é mais ou menos esse? Será que o quarto dela todinho não é mais ou menos esse? Será? entre conservadores, que passaram a acusar a Sony e toda a equipe por trás do filme de doutrinação ideológica promovida pelo marxismo. Tudo isso por causa de um frame no trailer. Quando o filme finalmente estreou e pessoas trans começaram a se identificar com a personagem, mesmo sem uma confirmação explícita da identidade de gênero dela, aí a conversa dos conservadores mudou um pouquinho. Agora são pessoas trans que são loucas, delusionais por enxergarem uma personagem de um filme como trans também. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa questão específica, porque esse não é o foco do vídeo. Minha opinião... Será que a tatuagem da bandeira trans na testa dela significa alguma coisa? Será? Será? Me pergunto aqui. Pensando aqui. Resumida é que dá pra conectar facilmente a jornada da Gwen Stacy no filme com a trajetória de pessoas trans. A Jessie Gender, uma youtuber que eu gosto bastante, fez um vídeo bem interessante sobre isso. Eu sugiro que você vá lá assistir a perspectiva dela, até porque ela é uma pessoa trans, então acho que é mais interessante a gente ver a perspectiva de uma pessoa trans sobre esse assunto. Agora, se você especificamente não fez essa leitura, isso não atrapalha em nada a experiência do filme. No fim das contas, é uma questão de como a gente se relaciona com as histórias. Diferentes pessoas podem se conectar de formas diversas com o mesmo filme. Mas esse povo doido... Ela deve só achar que a bandeira é bonitinha. Isso. Ela achou o esquema de cores tão bonitinho que ela quis ficar e escrever uma frase bem grandona em cima de proteger crianças trans. Porque ela é muito fã dos trans, acha um povo incrível, uma galera legal, gente animada. Por isso. O conservador não tá nem aí pra isso. O motivo de eu ter trazido esse caos específico é que, no fim das contas, independente de Gwen Stacy ser trans ou não, o resultado é o mesmo.
transfobia. Quando os conservadores descobriram que tinha uma bandeira trans em um frame do trailer do filme, isso virou uma desculpa pra transfobia. Quando o filme não disse explicitamente que a personagem era trans, mas pessoas trans passaram a identificar ela dessa forma mesmo assim, isso também virou uma desculpa pra transfobia. É quase como se as pessoas... Esquema de cores do Sylveon, o Pokémon favorito dela. Isso, gente. Ela gosta muito de Pokémon, é só isso. A questão de serem transfóbicas, quase. E infelizmente é isso, né? Transfobia tem sido a porta de entrada pra tudo que é discurso conservador. Às vezes ela aparece de forma explícita, caricata, inconfundivelmente um discurso de ódio. Tem a bandeira do orgulho lésbico, porque eu apoio, por exemplo, exatamente. Espera que agora eu fiquei um pouco confusa. Não, mas tudo bem então. Mas em outros casos ela surge disfarçada de preocupação. Em ambos os casos é tudo transfobia. E infelizmente isso não é novidade. No dia 6 de maio de 1933, a primeira queima de livros em praça pública da Alemanha governada por certos regimes teve como alvo o Instituto de Sexologia, que Instituto für Sexualwissenschaft. ficava na cidade de Berlim. A biblioteca do instituto contava com mais de 20 mil textos sobre intersexualidade, homossexualidade e transexualidade. No mesmo ano, a polícia de Essen... Queimaram as palavras gays. Não! Todo mundo sabe que as palavras de um homossexual são sagradas. Também na Alemanha, revogou a permissão de Tony Simon de se vestir de mulher em público. Até mais ou menos dessa época, a Alemanha era um lugar relativamente aberto para discussões sobre sexualidade e gênero. Antes do Bigodudo chegar ao poder, o Estado alemão reconhecia de forma bem limitada a identidade de pessoas trans. As primeiras cirurgias de confirmação de gênero estavam acontecendo por lá, ao mesmo tempo em que certificados de travesti eram emitidos como forma de garantir que pessoas trans pudessem trocar de nome legalmente, por exemplo. Não estou falando aqui que a Alemanha do começo do século XX era um paraíso para pessoas trans, mas existiam essas tentativas. Mas pelo menos não era um inferno. Propostas de reconhecimento, de cidadania. Eu não preciso dizer que as coisas mudaram, né? Quase que de um dia pro outro, pessoas que desobedeciam as normas de gênero passaram a ser perseguidas com o discurso de que elas promoviam uma mentalidade antissocial e até atividade criminosa. Eu tô falando disso aqui porque... Atividade criminosa. Passar batom. Em muitos casos, a gente tende a debater os direitos civis de pessoas LGBTQIA+, na perspectiva do progresso. É como se num passado muito distante, sei lá, no tempo das cavernas ou na Idade Média, as pessoas fossem muito intolerantes, muito violentas, muito discriminatórias, mas gradativamente, linearmente, a tolerância veio sendo conquistada quase que como um processo natural da evolução humana, como resultado natural da ciência, da civilização. Mas a vida real não é assim. Política não é assim, a conquista de direitos não funciona desse jeito. Não é uma linha, não é um progresso linear. Se a gente não entende os desafios que precisam ser enfrentados, a gente corre o risco do amanhã ser pior do que hoje. Inclusive, vários lugares que hoje são associados à perseguição contra a população LGBT, como Catar, Uganda e alguns países islâmicos, se tornaram assim não porque esses povos são atrasados, ignorantes ou bárbaros, mas sim como resultado de processos históricos. O jornalista Diogo Versito, na Folha de São Paulo, escreveu no ano passado que foi em parte o contato com culturas europeias que levou sociedades islâmicas a condenar e punir de maneira sistemática a homossexualidade a partir do século XIX. Europeus associavam um suposto declínio oriental a práticas... Atividade criminosa, o povo cometendo canibalismo, todo mundo se comendo. Beleza, Yuni, beleza. Homossexuais. Populações e territórios de maioria islâmica internalizaram essas ideias. Diversas leis anti-LGBT que existem nessa região foram inicialmente impostas por colonizadores europeus e mantidas, mais tarde, por governos independentes. Ou seja, como sempre, a culpa é da colonização. Quando a gente vê estudos tipo Where We Are on TV, promovido pela GLAAD, mostrando um aumento considerável de personagens LGBTQIA+, nas obras de ficção, esses dados soam isoladamente como progresso. Mas ao mesmo tempo em que séries e filmes como Heartstopper, Sex Education, Vermelho, Branco e Sangue Azul surgiram nas nossas vidas, os últimos anos também ficaram conhecidos pela comunidade trans como o momento em que transfobia virou mainstream. E transfobia por si só já é problema suficiente, já é algo que precisa ser combatido por toda a sociedade. A questão é que, historicamente, transfobia não se encerra em transfobia. As outras letras da sigla, mais cedo ou mais tarde, também vão ser afetadas pela retórica transfóbica.
transfóbica, principalmente pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que acumulam outras formas de marginalização. A gente precisa combater a transfobia. A gente tem a obrigação moral, cívica e humana de combater a transfobia. Quando eu digo isso, eu não tô sugerindo que a transfobia tem que ficar numa posição hierárquica superior em relação a outras formas de marginalização. Não é pra gente lutar contra essas formas de opressão numa ordem específica de prioridade. O meu ponto é que essas forças, essas formas de opressão, elas O ponto é ter um pacotinho de cianeto sempre no bolso. Transfobia sempre foi mainstream, só que antes o preconceito globalizava tudo em uma coisa só. Sim, antes era gays, ponto final. Aí tudo que tava nesse... Entendeu? Era tudo uma bola assim, enfiaram todo mundo assim dentro de um potinho. E aí colocaram um rótulo na frente, gays, pronto. Interagem entre si, elas impulsionam uma a outra. A retórica transfóbica alimenta... Só que o que ele tá querendo dizer agora é que, entre aspas, as outras partes estão mais no tranquilo e a transfobia tá mais estourada. A transfobia tá no mainstream, sabe? É isso que ele tá querendo dizer agora. Aumenta o ódio contra as outras letras da sigla e reforça as hierarquias sociais baseadas em gênero, raça, classe e território. Tudo isso tá conectado. E assim, você pode até achar que essas questões não tem nada a ver com você ou que elas são um problema dos monstros que vivem do outro lado do muro. Mas tem gay transfóbico, tem feminista radical, tá? É só uma desgraça. Tem só desgraça. Mostra que a transfobia não existe isoladamente. E mesmo se fosse o caso, já é um grande problema que precisa ser combatido. Mas não é o caso. A transfobia funciona... É impressionante. Minoria atacando minoria. Tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo nesse ambiente aqui. O pessoal lá de cima tá tacando pedra na gente. Aí o que a gente faz? A gente pega a pedra e taca uns nos outros. Como se isso fizesse algum sentido. Não, eu vou tacar pedra naquele ali porque ele é diferente de mim. Enquanto isso, os caras tacando bala lá de cima. Tá todo mundo aqui no mesmo lugar, gente. Tá todo mundo aqui na mesma merda. Todo mundo aqui é igual. A diferença é que aqueles caras ali pegaram as pedras assim, ó, e fizeram um muro lá em cima. Eles são iguais a gente também, só que eles fizeram um muro lá em cima. Por quê? Porque a gente fica tacando pedra aqui entre uns e os outros e eles estão lá de boa, ninguém tá tacando pedra neles. Minha analogia do buraco não fez tanto sentido, mas vocês entenderam o que eu queria dizer. Muitas vezes, como o vetor de várias outras formas de discriminação. Ela tá ali, ó, juntinho de vários outros marcadores sociais que ditam, implícita ou explicitamente, quem tem o direito de ser visto como gente. Então, assim, talvez você nem ache que a gente vive numa sociedade militarizada, baseada em hierarquia e cercada por um muro que mantém tudo que é desviante do lado de fora, mas... Misericórdia, calma. Em 3 anos, os deputados apresentam mais de 120 PLs anti-LGBT nos estados. Embate antigênero e antitrans no Reino Unido. Reino Unido despenca em ranking de direitos LGBT por terapia de conversão para... Misericórdia! A guerra antitrans dos conservadores continua. A Itália começa a remover nomes de mães lésbicas de certidões de nascimento. Comissão da Câmara pode analisar projetos que buscam proibir casamento homoafetivo no Brasil. Em decisão polêmica, o Supremo Corte elimina... proteções proteções à comunidade LGBT. Pessoas trans ainda são criminalizadas em 3 estados no membro da ONU, aponta relatório. Cruzados contra LGBTQIA+, nos Estados Unidos, vai de lei anti-drag a currículos não inclusivos. Cruzada contra LGBT? Eles estão pegando arma já. A Itália? Cadê a Itália? Ah, tá. Das mães lésbicas na certidão de nascimento. Você já reparou direitinho no mundo à sua volta? Amei o vídeo, saí com depressão. A alta música, né, moço? Mas achei esse vídeo muito bom. Foi bom a gente trazer... É bom a gente trazer uns vídeos assim pra gente conversar um pouco de vez em quando. Todo mundo poder dar uma soltada de ódio, porque eu sei que vocês têm muito no peito. Só tenho algo a dizer? Diga. Não é à toa que a filha do Mussolini é candidata a presidente ou prefeita, sei lá. Ela tava dando pra Idade Média, estão fazendo cruzada de novo. É só os gays decidirem pegar suas lanças e escudos e tudo se resolve. É isso, chat. Comecem a amolar... Amolar não.
afiar as suas espadas. Preparem muito bem os... Muito bem... Nossa, eu não tô conseguindo falar! Preparem muito bem seus escudos e partam para a guerra. Se possível, levem armas de fogo também. E não se perfurem. Não é tipo um milagre que eu fiz esse vídeo inteiro sem falar da J.K. Rowling? Pra você ver. E acabou com tudo no final, falando da J.K. Rowling. Ah, não, eu não quero que a última palavra do meu vídeo seja J.K. Rowling. Ai, droga, eu fiz de novo!